Nas profundezas da floresta amazônica, um segredo dorme. Um segredo que tem resistido ao teste do tempo, escondido nas sombras da densa vegetação, escondido pela densa folhagem e guardado pelo tempo, jaz esquecido. As árvores e plantas cresceram ao seu redor, formando uma muralha natural. Não se trata de uma ruína qualquer, engolida pela natureza. É um testemunho silencioso de uma era passada, uma era de grandeza e mistério. É um lugar sussurrado em tons baixos, um lugar de lenda, uma cidade perdida, um lugar onde a história e o mito se entrelaçam. Por séculos, tribos indígenas têm passado adiante histórias de uma civilização perdida no tempo. Histórias que falam de um povo avançado, com conhecimentos além da nossa compreensão. Uma civilização de imenso poder e conhecimento, levada à obscuridade por um evento cataclísmico. Artefatos encontrados sugerem uma sociedade rica em cultura e tecnologia. Esses sussurros falam de estruturas que alcançavam os céus, de seres de estatura impossível que caminhavam sobre a terra. Seres que, segundo as lendas, possuíam poderes extraordinários. Poderia ser mais do que mera lenda? Poderia haver um fundo de verdade nessas histórias antigas? Nos últimos anos, os sussurros se transformaram em gritos. Descobertas recentes têm dado nova vida a essas histórias. Exploradores e pesquisadores retornaram das profundezas da Amazônia com relatos incríveis e evidências tentadoras. Relatos que desafiam nossa compreensão do passado. Imagens de satélite revelam linhas e formas não naturais sob o dossel da selva, sugerindo algo feito pelo homem. Estruturas que não podem ser explicadas pela natureza. A cidade perdida, ao que parece, está pronta para revelar seus segredos. Segredos que podem mudar nossa compreensão da história humana. A jornada até a cidade perdida é repleta de perigos. Cada passo é uma luta contra a natureza selvagem e indomável. A Amazônia é uma guardiã ciumenta, sua selva impenetrável protegendo os segredos que guarda. Suas árvores altas e densas formam um dossel que bloqueia a luz do sol, criando um ambiente sombrio e misterioso. Folhas afiadas como navalhas rasgam roupas e pele. A vegetação é tão densa que cada movimento é uma batalha contra galhos e espinhos. Criaturas venenosas espreitam na vegetação rasteira. Cobras, aranhas e insetos venenosos são apenas alguns dos perigos que aguardam os exploradores desavisados. O ar paira pesado, denso de umidade e do zumbido dos insetos. A umidade é sufocante, tornando cada respiração um esforço. Apesar dos perigos, um punhado de expedições atravessou o véu. Determinados a desvendar os mistérios escondidos, esses exploradores enfrentaram a selva com coragem e determinação. O que descobriram enviou ondas de choque pelo mundo da arqueologia e da antropologia. As ruínas que encontraram eram diferentes de tudo o que já haviam visto. Fundações de pedra, incrivelmente grandes e precisamente cortadas, jaziam meio enterradas na terra. Essas estruturas sugeriam um nível de habilidade e conhecimento avançado. Estas não eram obras de povos primitivos. As intricadas esculturas e a precisão das construções indicavam uma civilização altamente desenvolvida. Era a marca de uma civilização sofisticada, muito avançada para o seu tempo. Suas realizações arquitetônicas e artísticas eram impressionantes. Mas as descobertas mais surpreendentes ainda estavam por vir. Cada nova escavação revelava mais segredos e mistérios. Mais fundo, no coração da cidade, os exploradores descobriram algo que desafiava explicações. Um achado que poderia reescrever a história como a conhecemos. Algo que desafiou tudo o que pensávamos saber sobre o nosso passado. Uma descoberta que continua a intrigar e fascinar os estudiosos até hoje. À sombra de uma pirâmide imponente, meio consumida pela selva, jazia uma tumba.
Sua entrada, selada por milênios, foi finalmente aberta, revelando uma câmara de tamanho impossível. E dentro dessa câmara, o impensável, restos mortais gigantes humanos. Os esqueletos, alguns com mais de 4 metros de altura, jaziam em sarcófagos de pedra. Seus ossos, maiores e mais grossos do que qualquer humano, testemunhavam uma raça de gigantes que outrora caminhou pela terra. Ornamentos de um metal desconhecido, gravados com estranhos símbolos, adornavam seus dedos esqueléticos. A descoberta enviou ondas de descrença pela comunidade científica. Seriam estes os restos mortais dos seres míticos das lendas? Teriam os gigantes realmente existido, sua existência apagada da história? A evidência, por mais inquietante que fosse, exigia uma resposta. Os gigantes não eram o único enigma desenterrado na Cidade Perdida. Espalhadas pelas ruínas, havia ferramentas e artefatos que desafiavam explicações. Engrenagens maciças de pedra, perfeitamente lisas e equilibradas, jaziam abandonadas perto do que parecia ser uma antiga oficina. Estas não eram ferramentas rudimentares de pedra e madeira. Eram instrumentos de precisão, criados com um nível de habilidade e tecnologia que superava até mesmo o nosso. A análise do metal revelou uma liga desconhecida pela ciência moderna, possuindo propriedades de extraordinária resistência e durabilidade. As implicações eram impressionantes. Para que eram usadas essas ferramentas? Qual fonte de energia impulsionava essas máquinas avançadas? E como uma civilização com tecnologia tão avançada simplesmente desapareceu da face da Terra? A existência da Cidade Perdida, com seus gigantes e tecnologia avançada, representou um profundo desafio à nossa compreensão da história. Esta cidade, com suas estruturas colossais e artefatos misteriosos, parecia ter surgido de um tempo e lugar que não se encaixavam em nosso entendimento linear da evolução humana. Como uma civilização assim poderia ter existido, sem deixar vestígios em nossos livros de história? Os registros que poderiam ter contado sua história foram sistematicamente removidos, deixando apenas lacunas e perguntas sem resposta. A resposta, ao que parece, estava em um esforço deliberado e sistemático para apagar sua existência. Documentos foram queimados, inscrições foram raspadas, e qualquer evidência de sua grandeza foi meticulosamente destruída. Ao longo da história, aqueles no poder buscaram controlar a narrativa, moldar o passado à sua própria imagem. Eles temiam o impacto que a verdade poderia ter sobre seu domínio e, portanto, decidiram reescrever a história. A Cidade Perdida, com suas verdades inconvenientes, ameaçava destruir o paradigma estabelecido, e assim foi apagada. Registros foram destruídos, monumentos derrubados, e a memória coletiva foi manipulada para esquecer. E a própria memória de sua existência enterrada sob camadas de tempo e selva. A natureza, indiferente ao esforço humano, começou a reclamar o que restava, escondendo ainda mais os vestígios dessa civilização. Mas a verdade, como uma semente teimosa, tem um jeito de encontrar seu caminho de volta para a luz. Pequenos indícios começaram a emergir, desafiando a narrativa oficial e despertando a curiosidade dos exploradores modernos. A Cidade Perdida, antes considerada perdida para sempre, agora está emergindo das sombras, exigindo ser vista e compreendida. Os arqueólogos, com suas ferramentas e determinação, estão desenterrando segredos que estavam escondidos por séculos, revelando uma história que se recusa a ser esquecida. Por séculos, tribos indígenas falam de um grande cataclismo que se abateu sobre a Terra. Uma inundação de proporções inimagináveis que varreu a Terra, remodelando continentes e extinguindo civilizações inteiras. Poderia este ser o evento que levou à queda da Cidade Perdida?
As evidências sugerem que é uma possibilidade distinta. A localização da cidade, no fundo da bacia amazônica, a teria tornado vulnerável à elevação do nível do mar e a inundações catastróficas. E as lendas falam de alguns escolhidos que sobreviveram ao dilúvio, carregando consigo as memórias de sua civilização perdida. Esses sobreviventes, dispersos e traumatizados, carregaram suas histórias consigo, transmitindo-as através de gerações. As histórias se tornaram lendas, as lendas, mitos. Mas a verdade essencial permaneceu, escondida na estrutura de sua história oral, esperando para ser redescoberta.